Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 10 de novembro, é aniversário da cidade de Iguatu, no Paraná, Paraúna, em Goiás e Raposa, no Maranhão. Aliás, hoje, 67 cidades do Maranhão fazem aniversário. Tem uma explicação, se você ficou curioso quanto a isso, pesquisa aí que você vai encontrar a explicação para isso. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Dia da Prevenção e Combate à Surdez e Dia do Trigo. Eu já comemorei o Dia do Trigo comendo um pãozinho de manhã. Ah, todos os dias eu comemoro o Dia do Trigo, para mim todos os dias. Bom dia, Amanda, bom dia, Silvio. Somos três, bom Somos dia. três, um pãozinho é bom demais. Olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter, o nosso Instagram, o endereço é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos aos nossos assuntos de hoje. Pauta número 1, a vacina contra a Covid-19. A Anvisa suspendeu os testes da Coronavac, desenvolvida pela China, com parceria do Instituto Butantan aqui de São Paulo. Um dos voluntários que receberam a vacina morreu. Pauta número 2, segurança digital. Como se proteger dos hackers? O sistema do Superior Tribunal de Justiça foi invadido. Os golpes ameaçam todo mundo. Vamos falar de compras pela internet, do Pix, novo sistema para transferência bancária, de criptomoedas, de uma possível moeda digital no Brasil, de urnas eletrônicas, né? A gente vai conversar com dois especialistas em tecnologia. Aqui no estúdio está com a gente Carlos Aros, da Rádio Jovem Pan. Carlos, obrigado, bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E pelo telão vai participar também o André Miceli, que é da Fundação Getúlio Vargas. Daqui a pouquinho estará aqui com a gente. Então, o assunto principal é esse, segurança digital. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa conversa aqui no Opinião no Ar. O Opinião no Ar está de volta e vamos direto à redação do Rede TV News conferir os destaques do dia. A Anvisa suspendeu temporariamente os testes da Coronavac, a vacina que está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Quem tem as informações é o Murilo Rincon. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lacombe. Bom dia para todo mundo ligado aqui com a gente no Opinião no Ar. Olha, essa suspensão dos testes da Coronavac causou indignação na Secretaria de Saúde de São Paulo. Agora há pouco, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, garantiu que o evento adverso grave, motivo apontado pela Anvisa para a suspensão do estudo, não tem relação com a vacina. Ele disse que o Instituto informou o caso à Anvisa no último dia 6 e não pode detalhar este efeito porque o estudo envolve sigilo. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, procurou tranquilizar todos os voluntários que foram vacinados e afirmou que a Coronavac é segura. A Anvisa convocou para logo mais, às 1h30 da tarde, uma entrevista coletiva para falar sobre a interrupção dos estudos da Coronavac. Mais informações você encontra no portal redetv.com.br e a cobertura completa no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia, Lacombe. Obrigado, Murilo, pelas informações. Eu não vou entrar na briga política, na briga comercial. Agora, esse é um padrão internacional, né? Qualquer reação adversa, nesse caso foi uma morte, né? Os testes são interrompidos. Aconteceu com a vacina de Oxford, com a vacina da Johnson, e não houve morte no caso das duas, nos testes que essas duas instituições estão fazendo. Portanto, é um padrão internacional. Até que se investigue e chegue-se à conclusão de que realmente não há nenhuma relação com a vacina, é preciso ter um pouco de paciência, né? Desde janeiro eu tenho feito entrevistas com virologistas, infectologistas, epidemiologistas, imunologistas sobre esse assunto. Eu continuo acreditando na analogia, né, que compara ali a feitura de um bolo com a produção de uma vacina. Você pode montar a melhor cozinha do mundo, a maior e melhor, os melhores equipamentos, os melhores utensílios, comprar os melhores ingredientes, colocar 50 cozinheiros, confeiteiros, os melhores do mundo para fazer um bolo, o mesmo bolo. Quando esse bolo vai ao forno, não tem jeito, vai demorar de 30 a 40 minutos para que ele fique pronto. A gente não tem que acelerar esse processo. Portanto, não vamos deixar de lado aí a briga política, a briga comercial, né?
calma, é um padrão internacional e tem que ser cumprido. É protocolo, né? Eu acho que tem um ponto, e essa bancada aqui recebeu diversos especialistas médicos, Dr. Alessandro Loyola, Dr. Wong, Dr. Zeballos, Dr. Paulo Porto, enfim, diversos médicos passaram por aqui e existe um protocolo. Teve uma reação adversa, nesse caso se trata de uma morte. Para a produção e ponto. Investiga-se e depois, se for o caso, de novo, seguindo protocolos, você retoma a produção da vacina. O que parece acontecer, o que parece existir é um assodamento, né? Uma pressa para se conseguir um alvará de soltura para quem mora aqui no estado de São Paulo. Aparentemente é disso que se trata. Eu acho que isso ganha, apesar de seguir um padrão internacional, ganha áreas de disputa política a partir do momento que a Anvisa suspende unilateralmente, sem comunicar ao governo de São Paulo com antecedência. O governo é pego de surpresa, apesar do evento externo grave, segundo o governo de São Paulo, não está relacionado à vacina, né? Isso a tempo dos jornais noturnos ontem. E depois, hoje, a gente teve agora uma entrevista coletiva do governo de São Paulo, vai ter uma entrevista da Anvisa. A gente não viu nada disso, esse tipo de comportamento na suspensão dos testes, nem da vacina de Oxford, nem da vacina Janssen, que tem voluntários, inclusive, aqui no Brasil. Então, ganha áreas de disputa política quando o presidente Bolsonaro comenta numa rede social que ele ganhou do governador de São Paulo, João Dória. Então, isso que é grave, a suspeita, né, e ficar pairando essa suspeita sobre a Anvisa, que é comandada por um aliado do presidente Bolsonaro, o contra-almirante Antônio Barras Torres, de que esse órgão que deve zelar e fiscalizar a saúde pública, a agência de vigilância sanitária, possa eventualmente estar sendo usada para fins políticos. Então, essa suspeita não pode parar de jeito nenhum. Eu espero que a Anvisa esclareça isso na coletiva marcada para hoje à tarde. A Anvisa é um órgão federal, obviamente, o indicado para presidir viria do governo executivo. Mas não pode ser usado com fins políticos. Não, concordo com você. Lembrando que ontem estava todo mundo comemorando o sucesso da eficácia da vacina da Pfizer, né, que apresentou 90% de eficácia. Aliás, toda a comunidade médico-científica séria comemorando a eficácia dessa vacina, a possibilidade de ser usada diante logo. Do risco, né, Lacombe, diante do risco de que a vacina pode ser pior do que a doença, suspende imediatamente, aguarda-se todo o protocolo e depois se retoma. Até porque existe um temor enorme dentro da comunidade médica de que a vacina mal testada, lembrando que a vacina mais rápida na história foi contra a cachumba e levou 4 anos. Nós estamos falando aqui de 6 meses, 7 meses. Então, diante do risco de sequelas neurológicas ou de qualquer outra sequela, suspende e retoma quando for seguro. Lembrando que a vacina está em fase de testes, né? Então, foi o que foi feito no caso de Oxford, no caso da vacina da Johnson. Não com esse estardalhaço todo. Bom, é um padrão internacional, interrompem-se os testes, a gente averigua, a Anvisa, eu espero que tecnicamente avalie, veja em que condições aconteceu essa morte, né? Se tiver relação, eles tomem a decisão técnica, né, deles da melhor maneira possível. Mas é um padrão internacional interromper quando há algum evento adverso, e nesse caso foi um evento adverso que ocasionou uma morte. Portanto, muita calma, não há por que correr com essa vacina, absolutamente não há, né? Rechaçando aqui a briga política e a briga eventual comercial. 12:05, horário de Brasília. Vamos à nossa pauta número 2, segurança digital. Os números são absurdos, né? Por dia acontecem no Brasil em torno de 30 mil ataques digitais. Você provavelmente já recebeu aí no seu celular, no seu computador, né? E-mails, mensagens de WhatsApp suspeitos, com links suspeitos, talvez tenha caído num golpe. É uma situação muito delicada e a gente fica sem saber como combater isso, como enfrentar isso. O STJ teve agora, esses dias, né, o sistema invadido, o Superior Tribunal de Justiça, 12 mil processos sigilosos, né, segredo de justiça, foram vazados. Um dos maiores, se não o maior ataque ao poder público, né? Inacreditável. Bom, o hacker foi preso, né, vai ser investigado, mas o estrago foi feito. A gente está aqui com o Carlos Aros, que é especialista em tecnologia da Rádio Jovem Pan, está aqui com a gente hoje para esclarecer essa situação. Carlos, de que maneira a gente deve agir? Tem aquela história, baixa... Antigamente falavam que alguns celulares, smartphones, estavam livres disso. Hoje em dia, nem os celulares que a gente usa para tudo estão livres de ataques desse tipo. Não estão, Lacombe. É importante a gente dizer o seguinte, né? Você mencionou esse número gigantesco aí de ataques diariamente, e eles não são ataques necessariamente direcionados. A gente precisa fazer a diferença entre esse cenário que você
colocou do STJ, em que houve, evidentemente, uma tentativa direcionada ao poder público, ou seja, vamos atacar o judiciário, vamos sequestrar essas informações, e tem um nome esse ataque, ele chama ransomware, né? Quando você sequestra dados. Então eu vou lá, faço a invasão, pego as informações e eu separo essas informações, protejo essas informações do dono delas. Nesse caso, vou cobrar tipo um resgate. Cobra uma espécie de resgate. Qual que é o risco nesse processo que vem sendo avaliado pelos técnicos? E aí, nos últimos dias, conversando com os especialistas em segurança, é o que eles apontam como mais delicado. Ainda que o criminoso tenha sido identificado, que a investigação avance, pode haver aí, de alguma maneira, um vazamento dessas informações em algum momento, daqui a algum tempo. E a gente não sabe em que medida isso poderia prejudicar as pessoas que estão envolvidas nesses processos. É por isso que é irônico que no ano em que a gente aprova, consegue colocar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o judiciário, que vai fiscalizar o cumprimento dessa lei, seja alvo de um vazamento, de um ataque hacker com a possibilidade de vazamento de dados. Ainda não tem nada confirmado nesse sentido, mas existe essa preocupação, e ela é uma preocupação genuína. Isso acontece, inclusive, com empresas. Quando elas têm as suas informações sequestradas, a grande preocupação é com o vazamento desses dados e o potencial dano que isso possa causar para a empresa e para os clientes. E aí a gente tem o outro cenário, que são os ataques em grande escala. O que são esses ataques? Em casa, você recebe e-mails, mensagens de texto, mensagens por WhatsApp, mais recentemente, o meio mais utilizado aqui no Brasil, e é chamado de phishing, é a pescaria mesmo. Você joga uma rede e aí alguém vai ser pego ali nesse desprevenido e vai cair, entregando dados, e às vezes você nem percebe que entregou essas informações para um criminoso. Tamanha a eficiência deles na hora de construir o golpe. E aí é por isso que a gente tem um volume tão alto desses ataques. As empresas de segurança só conseguem identificar aqueles ataques que não foram concretizados. É importante deixar isso claro. Elas identificam aquilo que pegou o sistema delas, que o sistema delas conseguiu pegar. Mas tem uma porção desses ataques que acabam violando os sistemas das empresas de proteção e aí não entram nessa estatística. É importante pensar o seguinte, não existe sistema 100% seguro. A Febraban, esses dias, lançou alguns números falando sobre isso, e a mensagem principal deles, quando a gente fala sobre os bancos, agora por causa do Pix, etc., é o consumidor, o usuário, precisa estar atento. É a única maneira de você conseguir garantir uma proteção adicional, é você não entregando de bandeja para o criminoso as informações. Antes de passar a palavra à Amanda e ao Silvio, deixa eu dar bom dia para o André Miceli, outro especialista em tecnologia da Fundação Getúlio Vargas, já está aqui com a gente também. Bom dia, André. Vou passar a palavra aqui para a Amanda e para o Silvio para começar a conversa com você. André, bom dia, seja bem-vindo à Opinião no Ar. No caso do STJ especificamente, André, apesar aqui do Carlos estar falando que, na verdade, todo mundo está sujeito a um ataque hacker desse tipo, a gente pode assumir que o sistema judiciário brasileiro não está seguro, não está protegido o suficiente, que informações sigilosas e sensíveis podem vazar e cair em mãos erradas? A gente pode assumir que onde existe informação armazenada, existe uma vulnerabilidade potencial. No nosso caso, não é diferente. Não existem sistemas 100% seguros, nem o nosso STJ, nem um órgão americano, nem as Forças Armadas, nem a NASA, nem lugar nenhum. E a gente precisa de educação e conhecimento sobre o tema para minimizar boa parte desses ataques. A gente glamoriza um pouco a invasão e a maior parte das vezes essa invasão acontece ou por quem está dentro ou com o que se chama de engenharia social, esse modelo de phishing, como o Aros mencionou. Aros, você trouxe aqui uma frase, uma afirmação que provavelmente assustou muita gente que está assistindo o programa, que é, às vezes você nem percebe que está entregando os dados. Como é que se protege em relação a isso? E mais, a quem a gente deve recorrer numa situação na qual a gente, olha, acho que fui hackeado, cliquei aqui, cliquei ali, a gente realmente, de fato, eu, por exemplo, às vezes eu clico em alguns lugares que eu não deveria, eu imagino. Você recebe esse phishing que você está falando. A quem recorrer e como se proteger? A gente tem o primeiro cenário, que é o seguinte. Tem os sistemas de proteção
que são desenvolvidos pelas plataformas que disponibilizam o serviço para nós. Então, o aplicativo do banco, a rede social, o nosso e-mail, enfim, todos esses serviços, site de compras, eles têm, por definição, quando vão para o mercado, eles têm sistemas de proteção que são colocados para atender a um padrão, né? E eles atendem a uma necessidade imediata, que é a primeira camada. Mas o que acontece? O criminoso já percebeu que ele pode dar a volta nesse sistema de proteção e ir direto no usuário. O golpe do WhatsApp, que nesse ano foi super popular, usava que estratégia? O criminoso fazia uma ligação para você, dizendo, te orientando a buscar o token de dupla verificação no teu WhatsApp, que você consegue checar pelo próprio aplicativo, e dizia para você falar esse número que você está recebendo por SMS para ele. E aí você, com qualquer argumento, olha, fulano vai te convidar para uma festa, mas o teu convite só vai chegar se você der a senha, porque olha, é super seguro. E aí você, conhecendo o fulano, na possibilidade de ser um dos convidados de fato para aquela festa, entrega esse código. E aí, no momento em que você entrega esse código, você já deixou para trás o sistema de proteção que a plataforma ofereceu. Você deu de bandeja a senha, a chave do cadeado para o criminoso. Então é nesse ponto que a engenharia social ela é muito determinante para garantir que você caia ou não no golpe. O usuário é o elo mais fraco. Então o criminoso ele sempre vai buscar num comportamento seu a vulnerabilidade. Porque o sistema, por padrão, está construído para ter uma série de camadas de proteção. É o caso desse token de dupla verificação, da senha, que a gente coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha mais usada do mundo. É a primeira senha que qualquer pessoa tenta quando esquece qualquer coisa ou quando tenta acessar um dispositivo que não é o seu. Então o que acontece? Nesse momento em que você se torna vulnerável, você só vai poder recorrer a quem? Para a plataforma em um primeiro momento. Então o passo inicial é você notificar a plataforma de que houve uma violação, se é uma rede social, se é o WhatsApp, se é o site de compras, dizendo que você não reconhece aquele acesso, dizendo que você não identifica aquela compra, se eventualmente aquilo aconteceu. Em um segundo momento, se houver o prejuízo, aí você notifica, tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos, as autoridades competentes, porque aí eles vão conduzir uma investigação em paralelo, vão te resguardar de qualquer uso indevido das informações que você tem. Mas o usuário ele vai burlar essa camada, o criminoso, perdão, vai burlar essa camada de proteção usando o usuário. E aí o que é o nosso usuário? São as pessoas que estão acostumadas a usar as ferramentas no modelo padrão. Mas eu não vou fuçar para entender como é que o WhatsApp de verdade funciona. Eu não vou olhar o site de compra para ver se lá antes do www tem um ícone de um cadeado. Eu não vou saber, por exemplo, se o e-mail que eu recebi dizendo ser do meu banco é de fato do meu banco ou se veio de um outro endereço qualquer. A gente vai no impulso do nosso comportamento padrão. O hábito, ele nesse caso, nos prejudica. Esse golpe do WhatsApp, usaram muito meu nome tentando aplicar esse golpe. Uma amiga minha, infelizmente, caiu. E ontem eu recebi um e-mail super bonitinho, super bem escrito, de um rapaz, talvez. A foto era de uma criança. Um rapaz se dizendo músico, que me segue nas redes sociais e que eu fui muito importante para que ele não desistisse da carreira de músico, que finalmente ele tinha conseguido lançar um clipe, clique aqui nesse link para ver o meu clipe. Bom, lixeira na hora. André, o Aros falou aqui dos sites de compras. Eu estava vendo hoje o balanço de uma das maiores redes varejistas do Brasil. O crescimento em vendas online chegou a 147%, se não me engano, mais do que dobrou este ano. Quer dizer, as pessoas cada vez compram mais em plataformas online. E os golpes em compras online, eles crescem na mesma proporção? Como é que a gente se protege disso, por exemplo? São janelas abertas e cada janela aberta permite a entrada de um indivíduo mal intencionado. A gente, além do movimento de aumento de compra, as pessoas que já compravam compram mais, a gente vive também a entrada de um contingente muito grande da nossa população, ou por ter sido obrigado no momento da pandemia, ou pelo acesso, pela evolução natural pela qual passa a sociedade. É claro que a gente ainda não tem o nível de acesso que gostaria, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil vem evoluindo nos últimos anos nesse sentido e a gente vai colocando mais gente dentro dos ambientes digitais. E essas pessoas, dentro dos ambientes digitais,
estão mais sujeitas à desinformação, à fake news, às fake reviews. A gente fala muito pouco sobre isso, mas aquelas avaliações que são feitas nos sites de comércio eletrônico e influenciam fortemente o hábito de compra de diversos consumidores, nela existe um contingente muito grande de informações falsas, de revisões feitas pelo próprio vendedor do produto ou de críticas feitas por concorrentes desse produto. E o meio da gente se proteger não só da desinformação em geral, mas também da exposição, aqui acabamos nos colocando a usar esses dispositivos eletrônicos, é a conscientização. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Conversar. Da mesma maneira que a gente precisa convocar a sociedade a validar as informações que recebem no WhatsApp, a gente também precisa fazer com que as pessoas desconfiem dos e-mails bonitinhos que recebem, chamando a pessoa que recebeu a clicar num link e colocar os seus dados. É essa desconfiança que, infelizmente, vai ser necessária para uma navegação mais segura. E a gente retoma a conversa sobre segurança digital ou insegurança digital. Aliás, né, Aros, eu acho que a questão da segurança digital virou prioridade número 1 no meio dessa pandemia, como você já falou um pouco, o André falou também, o Lacombe citou, a Amanda. Mas e a questão dos bancos? Porque a cada dia que passa, você tem novas tecnologias, ferramentas, nós estamos agora na era do Pix, você tem bancos de investimento que praticamente só existem de forma online. Como é que os bancos estão se protegendo e se preocupando com essas transações 24 horas agora, né? Os bancos têm uma preocupação que não é de hoje com essa vida mais conectada, com segurança. Não é à toa que um dos principais eventos de segurança digital e que debate segurança dentro do universo financeiro é promovido pela entidade, pela FEBRABAN, que reúne os bancos. Então eles têm um debate contínuo, trabalham com um investimento bastante grande financeiro e também de pessoas para poder atacar essas necessidades, estão atentos, não é, a novas modalidades de golpes e etc. A questão é que, é exatamente aquilo que o André falou, a cada janela nova que se abre para você ocupar um espaço no ambiente digital, você também tem um criminoso atento para as possibilidades que surgem para ele de faturar em cima daquele novo modelo, né? Você mencionou as fintechs, que já tem uma operação basicamente digital, não tem uma agência física, ou seja, elas eliminam uma parte do nosso comportamento enquanto consumidor, que é o de ir até a agência, porque eu me sinto mais protegido indo até a agência do que usando o aplicativo para fazer o pagamento. Eu me sinto mais protegido em ir até a agência para buscar lá o saldo do que acessando o Internet Banking. Então, você tem alguns comportamentos que com as fintechs foram eliminados porque elas operam única e exclusivamente pelo modelo digital. Mas nesse caso dos bancos, o que existe agora é um entendimento de que não basta só a gente colocar ferramentas de proteção nas mãos dos usuários. Porque o cara pode ter a melhor ferramenta do mundo na mão dele. E se ele não sabe usar? Muita gente não ativa os sistemas de dupla verificação. Muita gente usa o acesso online do banco em computador público, que várias pessoas têm acesso, ou não protege o próprio celular e tem lá todas as transações financeiras feitas pelo smartphone. Então eu não tenho um antivírus, eu acesso qualquer bobageira por lá e não me preocupo que eu também faço pagamentos e movimento informações sensíveis pelo meu aparelho celular. Então o que os bancos passaram a fazer de algum tempo para cá? Trabalhar com campanhas de conscientização para os seus clientes, mostrando que uma parte da proteção depende das pessoas. É o que, traduzindo aquilo que o André também estava dizendo há pouco, chama-se educação digital. Educação digital não é essencialmente eu mostrar como é que uma ferramenta funciona, mas é apresentar para você esse dilema entre benefício e prejuízo que surge o tempo todo na nossa vida. E os bancos passaram a fazer isso, mostrando inclusive que, olha, é mais vantajoso que você use o teu aplicativo, desde que você cumpra esse protocolo na hora de usar. Você não vai sair do banco, da agência bancária, ostentando um bolo de dinheiro na calçada. Você também não vai usar uma senha qualquer no teu banco, não vai desproteger o seu dispositivo. Ou pior, usar uma senha de uma rede Wi-Fi pública, um computador em que várias pessoas têm acesso para fazer as suas transações. Então,
para o sistema financeiro hoje, a grande preocupação é essa. Eu tenho que proteger os grandes criminosos, mas tenho que proteger as pessoas, os consumidores, deles mesmos. Então, esse é o desafio. André, pegando essa bola que o Carlos levantou, que cuidados o usuário deve ter, por exemplo, ao escolher o Pix, né? Ao usar o Pix, que é essa nova ferramenta tecnológica, permite fazer transferências sem pagar por elas. Quais são os cuidados? É seguro de maneira geral? E até aquele pagamento por aproximação com o celular, muita gente já está usando também. Há poucos dias, eu e Aros, inclusive, conversávamos com diretores da Febraban sobre as diferenças do Pix para o que temos hoje em dia. Na prática, teremos uma arquitetura melhor, mais estável e com disponibilidade maior, e isso vai nos permitir mais mobilidade. O sistema financeiro brasileiro, talvez em função dos momentos de hiperinflação e aquela fase mais complexa da nossa economia, acabaram evoluindo bastante. Nós temos um ambiente financeiro e bancário bastante evoluído tecnologicamente há muito tempo. Então, as questões de vulnerabilidade, mais uma vez, não estão tanto nas brechas tecnológicas do sistema de pagamento em si, não é aquela visão romântica do hacker a qual me referi no início da nossa conversa, de alguém num laboratório cheio de computadores, usando algoritmos extremamente sofisticados para invadir computadores ou sistemas, mas sim usando as técnicas mais antigas para enganar as pessoas. É como um mágico, chama a atenção de uma forma de uma determinada pessoa e usa o fato dela estar desatenta do outro lado para fazer o truque. Então é um e-mail, como o Lacombe recebeu, que tem um apelo emocional e no final das contas tem um call to action, né, uma chamada para ação que faz com que ele mesmo conte para esse criminoso as informações que ele precisa para hackear, para roubar essa pessoa. Então a tecnologia é muito mais sobre gente do que parece. E esse é mais um caso. A gente está falando muito mais da relação interpessoal do que da relação das pessoas do hacker com a tecnologia. Aros, o Pix, ele vai eliminar completamente DOC, TED, basicamente é isso? Não vai mais haver a opção TED e DOC, vai ser só Pix? E como é que o Pix funciona exatamente? Essa opção deve existir ainda, porque é por meio dela que os bancos ainda faturam muito, né? Mas a tendência é que eles cobram tarifa, né? O Pix não tem o custo dessa tarifa e ele é mais rápido, ou seja, eu faço a transação agora, um pagamento para você, o dinheiro cai na sua conta. A TED demora um tempo maior, DOC também. Então, o Pix, ele trabalha com essa agilidade que o digital permite e o Banco Central trouxe isso já de maneira universal, dizendo, olha, vamos usar todo mundo e vamos fazer com que essa seja uma possibilidade para o consumidor, e aí o consumidor passa a escolher, a partir do Pix, se existem outras vantagens daquela instituição financeira que fazem com que ele cadastre a chave dele naquele banco, porque você precisa escolher uma instituição financeira de onde o dinheiro sai ou para onde ele chega. Então, a grande competição dos bancos agora é a seguinte, olha, tudo bem, DOC e TED a gente esquece, mas eu tenho isso, mais isso, mais isso, mais aquilo outro para você. A competição se dará nesse âmbito, porque a TED começa a perder espaço, talvez não agora, e talvez não nos próximos meses, embora a gente já tenha registrado um número bem alto no primeiro dia, né? Foi até celebrado pelo presidente do Banco Central. Mas a gente tem que entender que o universo de pessoas conectadas em um Brasil tão grande, tão diferente em termos de acesso à conexão, isso vai demorar ainda um tempo para a gente ter o que a gente vai chamar de universalização dessa ferramenta. Especialmente porque só por causa do benefício pago durante agora a pandemia, é que muita gente encontrou a sua primeira conta no banco, descobriu o que é um aplicativo. 30 milhões de brasileiros, mais ou menos. Nós temos um número muito alto. E se a gente for considerar que pouco mais da metade da população brasileira está conectada à internet e que o Pix essencialmente exige essa conexão para você fazer a transação usando o seu smartphone, né, a sua chave, a gente ainda tem muito caminho aí para percorrer. Então, é uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Funciona com um cadastro que você faz direto na instituição financeira de uma chave que nada mais é, se a gente fosse fazer uma tradução aqui, grosso modo, do que o número do nosso cartão no banco. Eu preciso ter um código que me identifique naquele meio de pagamento.
No meu cartão do banco é aquele código, em outros formatos você tem cada tipo de identificação. No Pix é essa chave que você vai cadastrar no teu banco. E aí, a partir deste cadastro, você começa a fazer as transações. Tem que ter alguém que esteja também apto a receber do outro lado. Quem se beneficiará disso em um primeiro momento? Os pequenos empresários, que em vez de pagar taxas para as máquinas, não é, de transação, vão poder receber diretamente o pagamento sem essa cobrança adicional. Então você tem aí também um movimento importante de incentivo a essa microeconomia que vai favorecer essa parte da economia, né, de uma maneira geral, dos empresários. Trazer uma questão aqui para o André e também para o Aros, se ele quiser complementar. André, eu tenho uma série de amigos, pessoas que eu conheço, que abandonaram determinadas redes sociais, especialmente o Facebook, depois do escândalo recente, com aquela afirmação, olha, os caras estão vazando meus dados, eu não confio mais em colocar dados aqui em determinada rede social. E aí, agora, você tem o Google, tem a Amazon, tem, enfim, uma série de empresas grandes. É uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça de muita gente que não tem tantas informações, tanto acesso à tecnologia como você, como o Aros e tal. É seguro colocar informação? Qual é a política que existe nessas plataformas, no Facebook, por exemplo, para te proteger, para que esses dados não acabem caindo em mãos equivocadas? É importante que se faça uma divisão do que aconteceu no vazamento naquele momento e da política do próprio Facebook. Uma coisa para maximizar a sua experiência, melhorar a sua experiência e maximizar o tempo que você fica conectado, o Facebook usa sim os seus dados. E é uma troca. Você conta sobre você para ele e ele te entrega um conteúdo que é mais agradável para você. Tem o risco da construção de uma bolha de informação que mais corrobora as suas visões do que te confronta com o novo e te informa sobre diferentes pontos de vista. E isso, por si só, já pode ser argumento suficiente para você se questionar se vale a pena ficar imerso nessas redes sociais. E tem um segundo ponto, que é o vazamento dos dados de aplicativos terceiros, que é onde está boa parte do risco de vazamento de informações. Quando você usa pequenas soluções, aplicações que estão dentro desse ambiente das redes sociais, em grande parte das vezes você autoriza essas empresas a coletarem dados que não são necessários para que o aplicativo que você queira usar ou a solução que você queira usar funcione perfeitamente. E aí, como elas têm uma estrutura muito menor, na grande parte das vezes, elas estão muito mais sujeitas a perder ou expor os dados dos seus usuários. Boa parte do que a gente vê acontecendo de escândalo está nesses aplicativos, nesse conjunto de soluções que são periféricas às redes sociais. E sim, eventualmente, acontecem vazamentos de dados, de senhas, como já aconteceu com o LinkedIn, como já aconteceu com o Twitter, e você se expõe ao risco. É o trade-off clássico do benefício que aquela tecnologia te proporciona e o risco que você vai expor. O que eu acho sensato é que você use na proporção que te faz bem, mas compartilhe, exponha o mínimo possível da sua vida pessoal, as localizações que você costuma frequentar, ou o fato de você estar fora de casa, viajando, porque alguém mal intencionado pode saber que sua casa está vazia e cometer algum tipo de violência. Enfim, é uma proteção que é, mais uma vez, muito mais sobre a pessoa, sobre o que ela faz em si, do que sobre a tecnologia. As pessoas são um ponto muito sensível da construção de um ambiente digital seguro. E aí, mais uma vez, a gente vai parar na necessidade da educação digital, na necessidade da gente conversar sobre esses temas. É claro que existem vazamentos com cunho tecnológico, é claro que existem falhas nos sistemas e que elas são exploradas, eventualmente, por pessoas mal intencionadas, mas essa, sem dúvida nenhuma, é a minoria dos casos.
Só fazer um complemento? Pode ser daqui a pouquinho, claro, eu tenho favor. que dar um recado, mas é mais ou menos isso. A gente reclamou tanto da invasão de privacidade e hoje a gente promove a evasão de privacidade. Isso. Daqui a pouco o Aros vai comentar um pouquinho isso também. O Aros vai falar agora um pouquinho sobre o comentário do André. Não, é só o complemento do seguinte, de que existe uma responsabilidade nossa e que a gente precisa mudar essa noção de que só existe prejuízo quando há um vazamento de dados, quando esse prejuízo ele pode ser convertido em dinheiro. Ou seja, roubaram dinheiro da minha conta bancária, ou eu tive algum prejuízo de negócios no ambiente de trabalho e etc. Esses prejuízos, não é, em casos de vazamentos de dados, eles ocorrem quando fotos de momentos íntimos são vazadas de algum ambiente na nuvem, quando históricos de compras acabam sendo vazados, isso pode de alguma maneira gerar problemas. Quando o nosso ambiente mais íntimo é violado, por exemplo, dados de localização, aquela galera que fica fazendo muito check-in. Algumas pessoas, se você fizer um mapa, sabe, colocando aquela taxinha no mapa, você persegue elas o dia inteiro só pelo check-in que elas fazem. Isso é uma forma de você vazar dados por livre e espontânea vontade, dando brecha para que um criminoso possa se aproveitar dessas informações. E não necessariamente ele usou de um grande estratagema e de muita tecnologia para isso. A gente coloca informações lá o tempo todo que podem ser usadas de qualquer maneira. Então a gente precisa saber dosar em que ambientes a gente pode publicar, o que a gente pode publicar e o mais importante, quem tem acesso a essas informações uma vez que elas foram postadas. A gente tem um tweet para colocar no telão, não sei se está no ponto já, para a gente puxar um outro tema, está aqui, ó, do Neubio. Não é possível auditar o software. TSE tem que demonstrar que a máquina de votar é segura e confiável, não o eleitor provar que não é. Está aí falando da urna eletrônica, né? A grande discussão se a urna eletrônica é realmente segura no Brasil. Aí André e Aros podem falar um pouquinho. Aros. As urnas do TSE já faz regularmente um processo de convocar auditores externos. O que são esses auditores externos? Qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico para fazer essa checagem, essas pessoas podem ir e fazer, tem um período que o TSE determina para que essa verificação possa acontecer. Isso é aberto e eles sempre publicam os resultados disso. Fazendo uma comparação, alguns bancos, algumas empresas oferecem o mesmo modelo, óbvio que não de maneira tão ampla, para quem puder quebrar códigos e quem quebrar o protocolo de segurança. É uma maneira de você dizer assim, olha, você conhece tanto sobre isso, vem aqui mostrar a inviolabilidade, garantir a inviolabilidade desse meu sistema. É algo mais ou menos parecido ao que o TSE faz nesse processo. E por que eles dizem que não existe uma maneira de você invadir a urna? Porque ela, no momento da votação, na hora em que ela está ali, não existe nenhuma possibilidade de acesso externo. Se você tira a informação dali, ela automaticamente apresenta essa violação e não existe uma conexão à rede. A gente sempre brinca que a melhor maneira de você guardar algo que você não quer que ninguém acesse, pega aquilo, põe num pendrive e tranca no cofre. Porque ele não está conectado à internet, a chance de um vazamento é um pouco menor. Então, é nesse caso, mais ou menos nesse sentido, que o TSE atua com as urnas, fazendo todos os anos esse processo de convocação para que as pessoas façam essa auditoria. Então é seguro? O que os testes mostram até agora e como o TSE responde é que é seguro. André, concorda? É seguro? Quer dizer, não tem periféricos, não está ligado a uma rede? É segura a urna eletrônica brasileira? Ela não é inviolável, mas ela é segura. Sim, o processo é seguro. Ainda existe a possibilidade de impressão dos votos. Existem recursos manuais e físicos para, de alguma maneira, validar as informações lógicas que estão armazenadas nela. É claro que, uma vez conectada, ela sim poderia ser hackeada, sem dúvida nenhuma, tudo pode ser, mas o processo inteiro, quando a gente enxerga esse ponto que o Aros colocou, dela não estar conectada, quando a gente tem a possibilidade de impressão dos votos para validação dessa contagem, quando tem o transporte, segurança no transporte, a gente pode entender que ela sim é segura. Acho que tem uma questão, saindo um pouquinho só agora das urnas, Aros, que é o seguinte: há pouco tempo a gente acompanhou a tal da Vaza Jato, né, onde
dados de procuradores do Ministério Público Federal envolvidos na Operação Lava Jato foram vazados, foram hackeados, foram roubados, né, de forma criminosa do Telegram. Quão seguro é usar hoje em dia o WhatsApp, Telegram, enfim, outras ferramentas aí de troca de mensagens para divulgar dados pessoais, para você... Pode parecer boba às vezes a pergunta, mas é uma coisa que muita gente faz. Me manda a sua senha do cartão, isso é um familiar, um amigo, me passa determinado dado do seu banco ou alguma outra informação pessoal. Se você não quer que alguém saiba de algo, não conte para ninguém. É basicamente isso, né? A gente tem um ambiente hoje em que não é só uma situação como essa da Vaza Jato, em que você teve o acesso por meio eletrônico a um dispositivo, ou seja, se usou de um recurso digital para acessar o aparelho. Como é que foi exatamente? Só para lembrar, assim. Foi um sistema bem simples. Ele usou a mesma técnica que vem sendo usada pelos golpes de WhatsApp comuns. Ele pegou o token por meio de algum comportamento descuidado de alguém. E aí você obteve o acesso a um aparelho e a partir do momento que você tem o acesso a você tem acesso à íntegra da conversa com todos os outros. Pelo menos foi essa a versão que se trabalhou. Mas o grande ponto é que, nesse caso, por exemplo, de uma foto de um cartão acompanhada da senha, para você fazer uma compra online, alguém que está distante, não, usa o meu cartão. Né? E se aquele aparelho for roubado? É porque pode parecer uma coisa absurda, mas não é uma coisa muito corriqueira não, é muito mais no dia a comum dia, do que a gente imagina. Entre as famílias, entre casais, amigos, filhos. Não, me passa a sua senha, hoje eu estou aqui, estou sem meu cartão. É muito comum, né? Mesmo que você apague essa foto desse cartão, a partir do momento que você usou ali, pegou a foto, fez a compra, usou a senha, apagou a foto, apagou a senha. E se a pessoa que recebeu salvou aquilo no dispositivo aí os dois dela? têm que apagar, o que enviou e o que recebeu. Inclusive do dispositivo. Porque tem a opção de você fazer o download para visualizar, mas você pode salvar automaticamente. Muita gente deixa salva fotos. Ele fica salvo nas fotos, na galeria de fotos. Então você pode acabar oferecendo aquilo como acesso de alguma maneira. E aí tem gente que ainda tem aquela galeria de foto compartilhada com outros dispositivos. Então, olha só o caminho que vai sendo percorrido, você não sabe. Às vezes você faz uma foto com o teu aparelho aqui e ela aparece em um terceiro dispositivo compartilhada lá. É isso. Porque a gente tem essa configuração que já vem da plataforma. Então, sei lá, a Apple, Google, essas empresas todas fazem com que a ferramenta funcione para que ela seja intuitiva e para que alguém que não tem um conhecimento tão profundo possa usar na plenitude. E qual que seria essa plenitude? O compartilhamento entre vários dispositivos. Só que se você não sabe como funciona, você nunca vai desativar. E aí você comprou algum aparelho e deu para o seu filho, por exemplo. E tá com o seu login, com a sua senha, porque ele não tem o e-mail, porque ele é uma criança. E você deu aquele aparelho para ele. Todos os documentos que você está salvando na sua nuvem estão indo para aquele tablet que é de brincadeira da criança. Então, é muito sensível. A criança vai acessar qualquer lugar, vai clicar em qualquer link. Ela não tem noção de proteção, ela não sabe o que ela está fazendo. E aí você se colocou numa situação de vulnerabilidade. É por isso que uma recomendação fundamental hoje em tempos de home office, isso se tornou imperativo para muitas casas. Não use, quem puder, evidentemente, né? O mesmo aparelho que você está usando para o trabalho, para o entretenimento. O teu computador, para acessar as planilhas do escritório, por exemplo, não pode ser o mesmo que a criançada vai usar para o homeschooling ou para assistir um filme. Porque você está usando cenários que exigem proteções diferentes, né, para o mesmo dispositivo. E aí, isso pode virar um problemão lá na frente. Opinião no Ar de volta, já chegando ao fim do programa. Eu quero saber do André Miceli, afinal de contas, criptomoeda é seguro, não é seguro? Vale a pena investir nisso? Tem a tal da moeda digital do Brasil. E aí, André? O modelo inicial de criptomoedas, ele é um modelo lógico. Assim como o dinheiro, se estabeleceu que aquela unidade digital tem valor, porque é uma convenção. A gente estabelece, através de uma convenção, que uma nota de R$100 vale mais do que uma nota de 50. No primeiro momento, a gente viu uma profusão de criptomoedas sendo lançadas e nem sempre de procedência segura. A gente teve muitos problemas com corretoras e com as carteiras de investimento. Quando os governos, de alguma maneira, e os bancos derem sustentação às criptomoedas, a gente volta a ter o risco somente social
como a gente falou nos outros casos. Do ponto de vista tecnológico, é seguro sim, mas ainda precisa evoluir bastante para ganhar escala. O programa está terminando, eu agradeço muito a participação de Carlos Aros. Carlos, deixa aí, por favor, seus contatos, como é que as pessoas fazem para ter as informações que você fornece tão bem. Obrigado pelo convite para estar aqui, foi muito bacana. No Twitter é fácil me achar, @Cauaros. Na Jovem Pan, toda semana tem o Sociedade Digital, que a gente explica tudo isso aqui que a gente comentou hoje e vários outros assuntos sobre tecnologia. Só procurar por Sociedade Digital e estou junto com o André Miceli também na MIT Technology Review. André, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí seu recado final. Eu que agradeço. Um abraço para vocês todos. Um abraço, meu amigo Aros. E a Technology Review é a publicação de conteúdo do MIT, o principal estudo de tecnologia do mundo, e a gente está aqui fazendo pesquisa e ajudando todo mundo a entender esse mundo digital. Só me achar lá no André L. Miceli. Miceli, como você falou, Lacombe, com sua bela pronúncia do italiano, mas o Miceli só para facilitar. Tá joia, muito obrigado, Silvio. Amanda, boa tarde para vocês. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.